Macedônia para chegar até aqui. Deus sabe a luta que foi para chegar até aqui. Confesso aos irmãos que eu estou dirigindo no coração de retornar para trás, porque é longe, é longe. A minha esposa que está me acompanhando aí, tem um pouco de paciência, mas se com paz, o Senhor vai nos dar vitória. Amém. Quero trazer também a paz, meu pastor também. E louvar a Deus pela vida do abnegado servo do Senhor, pastor Valdir, sem ao menos nos conhecermos desse privilégio de estarmos nesse lugar tão abençoado, aonde lá na porta é por sentir a presença de Deus aqui. Temos assim de fato o pastor Valdir Feliciano, que é um grande amigo nosso que tem nos acompanhado, devido a algumas agendas aí. Eu sou grato a Deus, É um pouco cansado, pegamos todos os dias. É um pouco cansativo. Nós estamos aqui para adorar o nome de Jesus aqui. Amém. Deus tem uma palavra no teu coração. Olha para o Senhor, diga: Deus tem uma palavra no teu coração. Deus tem uma palavra no teu coração. Amém, Jesus. Diga: Deus tem uma palavra no seu coração. Olha, meus amados, abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis. Capítulo 5, é isso? 2 Reis, capítulo de número 5. Glória a Deus. Aleluia. 2 Reis, capítulo 5, para a glória de Deus. Quem não achou, diga: estou procurando. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Amém. 2 Reis, capítulo 5. O livro de Reis tem 25 capítulos e 719 versículos. Acharam, diga amém. Amém. Glória a Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar. Glória a Deus. Deus vai fazer algo diferente nesta noite aqui. Amém. Tem uns que gostam muito de corinho, né, pastor? Alguns gostam muito de profecia, outros revelações. Mas eu gosto de palavra com revelação. Amém? Porque eu tenho certeza que o Senhor vai libertar. Amém? E vai te restaurar através da palavra de Deus. Amém? 2 Reis, capítulo 5, para a glória de Jesus. Se quiser colocar um fundo tocando aí, vai ficar chique, viu, irmão? Tá bom? Somos pernambucanos, a gente gosta um pouco de chapéu. Amém? Glória a Jesus. Amém? Só para ajudar. Amém? 2 Reis, capítulo 5. Amém? Glória a Deus. Diz assim: e Naamã, chefe do exército da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este varão um homem valoroso, porém leproso. Diga: porém leproso. Porém leproso. Coisa chique. E saíram a tropa da Síria, a terra de Israel, e levaram presa uma menina. Repita: uma menina. Uma menina. Está fraco? Repita: uma menina. Uma menina. Que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse: esta sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e seria restaurado da sua terra. Aleluia. Verso número 7 diz assim: e sucedeu que, tendo o rei de Israel, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar ou para verificar, para que este envie a mim, para que eu restaure ao homem de lepra, pelo que deveras totais, que procura acusação contra mim. Verso número 8.
Sucedeu, pois, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: porque rasgaste as tuas vestes, deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. E veio Naamã com seus cavalos e com seus carros, e parou à porta de Eliseu. Então Eliseu mandou o mensageiro dizendo: vai e lava 7 vezes no Jordão, e a carne tornará purificada. Amém? Amém? Amém. Diga assim: essa noite é noite de mergulhar. Diga: essa noite é noite de mergulhar. Diga assim: eu não vou mergulhar só os pés, não. Diga. Ou melhor, eu não vou molhar só os pés, não. Não vou molhar na cintura, não. Eu vou mergulhar todinho. Diga assim: porque a vitória que Deus tem para a tua vida, profetiza, para a tua vida. Não é coisa pequena, não. Não é pela metade, não. Mas é algo completo. Diga: é algo completo. Eu vou pedir o que Deus tem para a tua vida hoje aqui. Diga para ele: é algo completo, é por inteiro. Aleluia. Ele acredita que chega a mão para o céu, porque eu sinto a presença já de Deus aqui. Pode sentar adorando, pode sentar adorando, pode sentar adorando. Quem puder sentar, glória a Deus. Temos a música inútil, meu Deus do céu. Glória a Deus. Povo bonito do céu. Ouve a sua atenção. Queremos esta noite trazer algo de Deus ao teu coração nesta noite. Haja visto que olhamos uma mensagem tão profunda que acabamos de ler. Haja visto que eu pensei que há muitos pregadores que passou por aqui, sim. Se falar, havendo um livro de 2 Reis muito profundo, mas não quero trazer aqui nada da área teológica para que não possa demorar a hora. Mas eu quero nesta noite trazer algo ao teu coração. Há um homem que foi o nome de Eliseu, que a palavra do hebraico significa Deus é a salvação. Eu já quero profetizar nesta noite para a tua vida hoje aqui, que aquele que está na tua casa tem salvação. Aleluia. A oração que tu tem entregado ao pé de Jeová, Jeová manda te dizer que aquele que te deu tanto trabalho vai te dar orgulho. Vai te dar orgulho. Vai te dar orgulho. Alguém está dizendo que não tem mais jeito. É certa quando craque, é maconha, é da cocaína e da prostituição. É quem está para bebedice. Mas o Senhor manda te dizer que ele ainda é o oleiro. Ele vai quebrar o braço dele e vai fazer o braço dele. Só tem que acreditar nisso. Mas agora. Vai descer da estrada. Eu fico olhando a questão de Eliseu, irmão. Vou tentar profetizar para a tua vida aqui. Porque eu estou vendo aqui profeta aqui, tem profeta aqui. Eu estou vendo aqui graças na cabeça dos crentes aqui, irmãos. Tem alguns crentes aqui que não consigo olhar para o teu rosto. Porque o teu rosto brilha na presença de Deus. É sinal que tem comunhão. É sinal que tem comunhão com Deus. É sinal que Deus tem com ele na mesa. É sinal que Deus anda com ele. É sinal que sente a presença de Deus. Quem está sentindo a presença de Deus aqui? Não falar de Eliseu, eu fico até emocionado. Porque Eliseu, meu pastor, ele foi aluno de Elias. Eliseu, aluno de Elias. O livro de 1 Reis, ele tem 22 capítulos e 816 versículos, escrito no ano de 536 a.C. Alguns dizem que escreveu em Reis, alguns dizem que
foi Isaías. Alguns se acham, na verdade, Ezequiel, mas eu tenho uma versão que seja Isaías, que escreveu o livro do profeta, livro de Reis, que é um livro que fala de muitos reis. Mas o que me traz atenção nesta mensagem é porque Eliseu foi aluno de Elias. E aquele que é aluno vem após o professor. E a história diz que quando Elias vai ser tomado por Deus para o céu, a Bíblia diz que chega Elias para Eliseu e diz: rapaz, é bem certo que tu sabes que daqui a dias eu vou ser tomado por cima da tua cabeça. Então a história diz que Eliseu diz: sim, Senhor, eu sei disso sim. Mas rapaz, aqui tu sabe, pede algo que você quer. Então Eliseu pensa, e pensa daqui, e pensa lá, porque quem pensa não padece, quem pensa não se precipita, quem pensa toma a direção certa. Jeová está dizendo aqui hoje: eu vou mudar teu pensamento, vou mudar tua atitude. Começa a pensar, porque hoje o Senhor está dando basta nas tuas pernas, porque a partir de hoje as coisas vão mudar, a criança vai mudar, a criança vai mudar. Então Eliseu pensa, ele disse: olha, o que eu quero do Senhor é porção dobrada do teu espírito. Olha, coisa tão profunda. Ele disse: olha, eu não podia dizer não, eu quero a mesma porção que o Senhor tem. Eu quero ser que nem o Senhor. Irmão, escute uma coisa: não tenha inveja dos outros não, meu irmão, porque o que Deus vai fazer na tua vida é algo muito maior. Eu tenho que dizer no meio da igreja para profetizar na tua vida. Levante a mão só quem acredita aí, meu irmão. Alguém está brilhando pelo carro que ele tem, alguém está brilhando pela casa que ele tem, alguém está brilhando pela faculdade que ele tem, alguém está brilhando pela roupa que ele tem. Mas acorde, porque a chama aos 9 diz que a glória da última casa vai ser maior que a primeira. O que Deus está preparando para a tua vida é aquilo que os teus olhos não viram, é que não subiu ao teu coração. É o que Deus. Vai te dar. Nada se compara daquilo que você perdeu. Se prepare, eu ouço uma voz do céu dizendo: eu estou chegando. Eita vida, agora está chegando. Eu quero porção dobrada. Como é que é? Porção dobrada. Porque Deus não trabalha com réplica não, meu irmão. Aleluia. Tu pode até imitar um cantor cantando, tu pode até imitar um pregador, até no seu culto, até na sua voz, mas o diferencial é a unção, meu irmão. Pode ter até presença, pode ter até boa oratória, mas se não tem unção não adianta, meu irmão. É por isso que alguém não consegue te suportar, porque tu não anda tão chique, não fala tão bem, mas ele não tem a unção que você tem, ele não tem a unção que você tem, não tem a casa que você tem, a família que você tem, é original. Quem tem, é quem não tem inveja de quem tem. Levanta a mão quem tem, levanta a mão quem tem, levanta a mão. Eu quero a porção dobrada. Estão me perseguindo porque querem tomar o teu lugar. Não suporta a posição que você está. Não suporta a felicidade do teu casamento. Quando muitos disseram que ia dar tudo errado. Quanto mais macumba faz, mais Deus te abençoa. Quanto mais calúnia faz a teu respeito, mais Deus te usa na terra.
porta lá, aí porta cá, aí porta cá. Quando fecha uma porta, Jeová abre uma maior. Se prepare, está batendo palma, aquela porta que se fechou, mas se prepare. Coríntios 16 e 19 diz que uma porta grande e eficaz, Deus vai te abrir. Vamos para a Bíblia? Vamos correr com o texto da relógio abençoado. Todos conhecem a história. Vai lá, Eliseu, esperou o momento certo. Quando chega em Jericó, levanta, escute isso. Não era macumbeiro, não, irmão. Não. E nem católico, nem romano, não. Lá em Jericó, filhos de profeta crente tentaram desanimar Eliseu. Ele sabia que hoje mesmo Deus vai tomar o teu Senhor por cima da tua cabeça. Mas dizia Eliseu, eu pensei, calar. Chegou no Jordão, a mesma coisa. Em Betel, a mesma coisa. Sempre levantava alguém para fazer Eliseu recuar. Mas aquele que persevera, ele vai até o fim. E quando os amigos que andavam com Eliseu assim, sentavam na mesa, dividiam altares, cantavam junto, se levantavam para tentar ofuscar o desejo e o sonho de Eliseu. Mas eu louvo ao nome de Deus na Bíblia, porque o sonho não é de Eliseu. O sonho não era de Deus, irmão. Eu quero profetizar na tua vida hoje aqui, que todo o teu sonho vai se cumprir. Porque antes de você sonhar, quem sonhou foi Deus primeiro. Escute uma coisa, Deus manda te dizer nesta noite aqui, que todos os teus sonhos, Ele vai se cumprir. Porque antes de você sonhar, quem sonhou? Foi Deus! Então a história vai dizendo que ele recebe a moção dobrada de Elias. Capítulo 2. No capítulo 3, ele salva 3 reis de uma sequidão. No capítulo 4, ele tem encontro com uma viúva que estava endividada, e seus filhos iam servir aos seus senhores. Mas ainda bem que Eliseu chegou lá, meu irmão. Na tradução hebraico, salvação. Por isso que eu louvo ao nome de Deus. Ele nunca chega adiantado, pastor. Ele nunca chega atrasado, chega na hora certa. Pode ser hoje, pode ser agora. Eu quero para frente de olho aberto, que dizer que você entrou nesta noite aqui, você não vai sair. Aleluia, eu vejo uma mão estendida nesta noite aqui, e esta mão é do poderoso Deus. Ele manda aqui dizer, eu vou tocar na tua vida hoje aqui, eu vou te curar hoje aqui, eu vou te levantar hoje aqui, eu vou te animar hoje aqui, eu vou te colocar de pé hoje aqui. Vamos para a Bíblia. No capítulo 5, a Bíblia diz que então Eliseu se encontra com um chamado Naamã. A palavra de Naamã no hebraico significa criança meiga. Criança meiga. Criança meiga, todos conhecem, que é a criança que não tem maldade, a criança que não tem privacidade. E era simbologia de Naamã. O nome nosso dado por sua mãe, dizendo que quando Naamã nasceu, sua mãe olha para o senhor, meu filho vai crescer e vai prosperar.
e ninguém será como ele. Não terá situação na vida dele que não vai poder sair, porque o nome dele será meigo. Terá tranquilidade de passar por qualquer tempestade, porque a tranquilidade está sobre ele. Tem alguma mão aqui nessa noite aqui, meu irmão? Deus está te dizendo, derramar tranquilidade na tua vida hoje aqui. O vento está muito forte. Oh, levante o semimaratô, oh, o deserto, o sol não causticante. Mas quem tem Deus na vida não se abala. Além que na terra está um fuzuê terrível. Ele faz como Davi diz no Salmo 121. Eu olho para o alto, da onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Jeová manda te dizer que nesta noite eu vim te socorrer. Nesta noite eu vim te socorrer. A história vai dizer que então esse Damasco, ele cresce e prospera e se torna o grande rei da Síria, que segundo historiadores bíblicos vai dizer que ao seu comando tinha aproximadamente 30.000 homens ao seu cuidado. Segundo o historiador diz, irmão, que Naamã foi um dos capitães que mais derrotou o exército de Israel. Mas segundo historiadores, havia uma lepra que cobria a sua parte direita, a qual, segundo o historiador, as suas vestes, a sua armadura encobria os seus defeitos. Mas segundo a história diz que um certo dia Naamã acorda bem cedo e vai a peleja de Israel, e saqueando a cidade e matando alguns israelitas, traz consigo uma moça, que segundo a história diz que não traz o nome dessa moça, era uma anônima. Tem algum anônimo aqui, anônimo? Que ninguém dá nada por você, ninguém dá nada por você, não é? Alguns quando te olham lá de pé para a cabeça, né? Falam, isso é um coitado, essa é uma coitada, não é? E quando você canta, faz assim, né? Quando você pega, mais ou menos, se fosse eu ali, seu canto selado, seu prego eu derramo fogo. Deus não está procurando artista, está procurando adorador. Tem adorador aqui, tem adorador aqui, tem adorador aqui, tem adorador aqui. Só que não é ador, não tem adorador aqui. A história diz que então esta moça vai morar dentro da casa de Naamã. Ó o mistério. E passa a ser sua criada ou sua empregada, servindo debaixo da mulher de Naamã, aonde recebia ordens, aonde era vista como nada, e toda criada naquela época só podia falar quando os seus senhores mandavam, só podia comer quando alguém lhe dava, só podia dormir quando alguém lhe ordenava. Era a base de muitas humilhações. O que me chama a atenção neste dia, Naamã chega da peleja, e quando Naamã começa a se despir-se, a Bíblia diz que a menina afirma algo que estava encoberto, que Deus não revelou para soldado nenhum, coisa que Deus revelou para profeta nenhum.
e vai colocar lá em cima. Ele está lá em cima, ele vai colocar embaixo. Deus manda te dizer: se prepare, porque o tempo de anonimato está acabando. Eu vou pegar o teu nome e vou assoprar teu nome em muito lugar. Eu vou te levantar, eu vou te usar como Israel sem ninguém. Quem acredita nisso se levante e adore o Senhor, porque Deus vai mudar a tua história. Deus não vai te exaltar para pequenos, não, irmão. Aleluia! Vai te exaltar no meio aos grandes. Quem é que está te pisando aí? É o teu sogro, é a tua sogra, é a tua cunhada, é no teu trabalho. Lá naquela igreja, se prepare, meu irmão. Vai ter que bater continência. Vai bater na tua porta, viu? Vai pedir emprestado. E quando chegar lá, tu vai ter para dar. Ainda vai tomar emprestado. O Jeová está dizendo aqui para mim que aqueles que te humilharam vai ser de degrau, de degrau, de degrau, de degrau, de degrau. Para a tua vitória. Hoje te pisa, né? Quem conhece uva aqui, uva? Livro de Juízes. Lembra de Gideão? Falando uva no largado isso? Hoje estão te pisando, né? Mas amanhã